Boa noite a todos e a todas, amigos e amigas riopombenses. Para nós é um prazer estarmos aqui novamente, comunicando através dessa live com todos vocês, num momento tão difícil e tão vulnerável, que é o momento que estamos vivendo agora, vinculado à pandemia do coronavírus. Esse é o nosso tema central de hoje, e eu queria aproveitar esse momento para apresentar aqui a vocês. Nós não tivemos o prazer de fazer ao vivo, ou seja, dentro de uma live que poderia ter acontecido, mas, infelizmente, pelos momentos que estamos vivendo, de tanta situação de resolutividade em tempo rápido, isso tem nos assobargado muito, e nosso tempo tem sido muito curto em função disso. Mas apresentar a vocês o Jair, o Jairzinho, que é o nosso secretário de Saúde, a Etienne, que é a coordenadora da Atenção Básica, e eu não vou apresentar e dizer que é um prazer estar aqui, ao lado do Neto, que é o nosso vice-prefeito, e que tem nos honrado muito com o trabalho profícuo que vem apresentando à frente da Prefeitura, juntamente com toda a nossa equipe. Queria dizer que esse momento, como disse no início, é um momento muito preocupante. Por quê? Porque, em função das festas de final de ano, e nós já prevíamos isso, porque o ser humano é um ser social, a festa de final de ano, ela trouxe muita aglomeração. E essa aglomeração, ela desencadeou um processo de transmissibilidade do coronavírus numa forma exponencial. E os números aumentaram em muito. Não coincidentemente, nós tivemos um acréscimo muito grande, que vai ser dito pela Etienne, pelo Jair, nesses últimos tempos de agora, nessas últimas 2 semanas. Isso tem nos preocupado bastante. E a nossa preocupação é tão grande que nós elencamos e colocamos uma unidade que hoje funciona no PSF2, ao lado do hospital, somente para atendimento de sintomas gripais. Então, essa unidade hoje funciona atendendo sintomas gripais, principalmente. Não é principalmente, é exclusivamente. Ela só atende sintomas gripais, e aí nós estamos falando da possibilidade de ter uma maior abrangência no atendimento, com prioridade ao coronavírus. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dando prioridade ao atendimento do coronavírus, porque o momento é sensível, e essa doença, 80%, e as pessoas precisam saber disso, 80% daqueles que possuem a doença são assintomáticos, não sentem nada. Agora, os outros 20% são aqueles que vão sofrer os efeitos negativos da doença. Então, nós abrimos somente uma porta para o coronavírus, para atendimento dos sintomas gripais, coronavírus. Essa porta está no PSF2, ao lado do hospital. Hoje mesmo liberamos recursos para a aquisição de novos testes. Conforme disse, a nossa preocupação é muito grande. E o nosso decreto, que será lido pelos amigos e companheiros, colegas de trabalho que aqui estão, ele vem de encontro a esses números, que demandam da nossa participação para que eles possam ser minorizados e diminuídos. Não adianta pensarmos que o poder público vai dar conta disso se depende de mim. Eu sou o transmissor. A dengue, quem transmite é o mosquito da dengue. Quem transmite o coronavírus somos nós. Nós é que somos o vetor. Então, nós não podemos reclamar do outro quando somos nós o responsável pela transmissibilidade dessa doença. Nós não podemos reclamar do poder público em relação ao mosquito, porque não é mosquito, não é pernilongo, não é nada disso. Nós é que somos o vetor. E uns
são assintomáticos e outros são sintomáticos. Então, por isso, né, a necessidade primícia nossa de nos mantermos afastados, sem aglomeração, sem conviver em grande número, né? O número que a OMS preconiza são, no máximo, 10 pessoas no ambiente, no máximo, né? E hoje é comum a gente ver festa com 20, 30, 40, 50 pessoas não usando máscara, né? O que é para nós é um traje no momento desse, né? Não usar máscara, né? E viver dentro do sistema de aglomeração. Então, o nosso pedido é todo contra isso, que a gente tenha consciência que depende de nós, que nós podemos fazer essa mudança e nós, com o nosso comportamento de evitar aglomeração, tomar as medidas preventivas, usar o álcool gel e máscara e manter distanciamento, nós vamos evitar a aglomeração, nós vamos evitar a contaminação. É essa a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês, né? E agora, com muita honra, muito prazer, eu passo a palavra ao Jair, né? O Jairzinho, né? Para que ele possa pronunciar, dentro da sua fala, aquilo que é importante para que todos nós possamos entender o momento que nós estamos vivendo. Um grande abraço a vocês. Boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando. Agradecer o convite feito pelo Reginaldo, pelo Neto, né, para assumir essa secretaria e falar da responsabilidade, né, que eu e todos os membros da secretaria assumimos, né, que é enfrentar o coronavírus. A gente costuma dizer que a gente está no meio do olho do furacão, né? Está no olho do furacão e vamos enfrentar isso com muita força, com muita garra, né? Mas sabendo, como bem disse o Reginaldo, que isso depende de cada um. Cada um faça a sua parte, que cada um assuma a sua responsabilidade e tenha consciência que as suas ações é que fazem a diferença no enfrentamento ao Covid. Hoje, a gente assegura, né, a população, através de investimentos, que a população pode ficar tranquila, que não faltarão, né, testes. A administração já vem cuidando dessa medida, né, para que não falte esses testes. E que todos tenham mesmo, né, a consciência de preservar a vida do próximo, né? Não adianta nada a gente falar que é culpa do governo, é culpa do governo passado, não existe isso entre nós. Nós estamos lutando com as forças que temos, né, e com os recursos que temos. Eu vou passar aqui a leitura do decreto e depois a gente vai ponderando sobre as questões. É o decreto número 2401, de 2021, dispõe sobre a regressão para a onda vermelha no programa Minas Consciente e dá outras providências. O prefeito do município de Rio Pomba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, conforme o artigo 59 da Lei Orgânica do município, considerando que a microrregião de Ubá encontra-se na onda vermelha do programa Minas Consciente e que a macro-região sudeste encontra-se também na onda vermelha do programa Minas Consciente, conforme deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19, de número 117, de 6 de janeiro de 2020, considerando que, apesar de o município possuir menos de 30 mil habitantes, está com índice de contaminação maior do que 50 para 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Só explicar o que é esse índice aí, né? Na cidade, como nós temos aproximadamente 18 mil habitantes, isso seria relativo a 9 infectados por dia para que o município pudesse regredir dessa onda vermelha. E ele não pode regredir por quê? Os nossos números estão acima de 9 nos últimos 14 dias. O decreto diz o seguinte, artigo 1º,
o município de Rio Pomba permanecerá na onda vermelha do programa Minas Consciente, versão 2.0, instituído pela deliberação número 39, de 29 de abril de 2020, do Comitê Extraordinário Covid-19, no âmbito do Governo do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Os restaurantes funcionarão da seguinte forma. Primeiro, até às 16 horas, poderão realizar atendimento interno aos clientes, observando-se o distanciamento entre as mesas de no mínimo 2 metros entre elas, uso obrigatório de máscara para funcionários e aqueles que não estejam em consumo, disponibilização de álcool 70 aos funcionários e clientes. Segundo, após as 16 horas, somente poderão funcionar na forma delivery ou retirada no local, ficando vedado o acesso de cliente ao interior do estabelecimento. Parágrafo 1º. Será o estabelecimento responsável pelo controle da fila e fluxo das pessoas em seu interior, devendo observar os limites fixados no programa Minas Consciente, de 1 pessoa a cada 10 metros quadrados em ambientes fechados. Parágrafo 2º. É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes públicos, nas filas, internas ou externas, seja no interior do estabelecimento, devendo ser disponibilizado álcool 70 aos usuários e trabalhadores, observando-se todas as regras de distanciamento mínimo entre as partes. Artigo 3º. As lanchonetes, trailers e bares somente poderão funcionar no sistema delivery ou retirada de produtos no local, sem limitação de horário ou dia de funcionamento, exclusivamente na forma acima descrita, ficando vedado o ingresso do cliente no estabelecimento comercial. Artigo 4º. Todas as atividades liberadas acima deverão seguir rigorosamente os protocolos sanitários do programa Minas Consciente, e o descumprimento das normas previstas neste decreto importarão nas penalidades de multa de até 20 unidades fiscais do município, equivalente a R$ 2.598, aplicável em dobro em cada caracterização de reincidência, além da imediata interdição do estabelecimento e apreensão de mercadorias e equipamentos nas hipóteses cabíveis. Parágrafo 1º. As medidas previstas nesse decreto serão efetuadas com apoio das polícias civil e militar para fins de efetivação. Parágrafo 2º. Para fins de fiscalização, fica autorizada a Secretaria de Administração e Finanças a designar fiscais para garantir o cumprimento das medidas impostas nesse decreto. Artigo 5º. A desobediência ou descumprimento das medidas incertas nesse decreto poderá sujeitar ainda os infratores a sanções penais previstas no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, se o fato não constituir crime mais grave, conforme previsto no artigo 5º da Portaria Interministerial número 5, de 17 de março de 2020, do Governo Federal, que dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento. Artigo 6º. Esse decreto entra em vigor na data de 12 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário, especialmente o artigo 3º do Decreto Municipal 2.391/2020. Parágrafo único. As disposições desse decreto poderão ser revistas a partir do dia 16 de janeiro de 2021, após a deliberação do COES, MG, e do Comitê Extraordinário Covid-19 no âmbito do Governo do Estado de Minas Gerais. Rio Pomba, 11 de janeiro de 2021, Reginaldo Furtado de Carvalho, Prefeito Municipal. Então, tá colocado aí o decreto, né, do município de Rio Pomba, e agora eu passo a fala a Etienne, que vai demonstrar aqui a questão dos números, né, do nosso município. Boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Etienne, sou coordenadora da atenção primária, estou como ponto focal do Covid no município de Rio Pomba. Desde o início da pandemia, né, se a gente pegar, nada mudou. A orientação é a mesma, né? É isolamento social,
higienização das mãos e uso de máscara. A gente teve o apoio da população no início da pandemia, né? Fomos extremamente restritivos e, ao longo dos meses, lógico, com cansaço, né, com o decorrer da vida normal, a população foi acostumando com o vírus. E o reflexo disso, né, nos últimos meses, muito nos preocupa, né, como já foi dito aqui. Era esperado que tivesse uma segunda onda, tivesse um segundo aumento, porém, né, como todos já sabem também, nosso município não dispõe de leitos hospitalares, né, de UTI, para acomodar. A gente depende de uma microrregião, né, e depende de taxas de ocupação, e como nossa cidade e vários outros munícipes estão vivendo a mesma onda. Então, só para vocês terem noção dos números, né, nós estamos hoje com 526 casos confirmados. Todos os casos, pessoal, são confirmados através de testes, né? Todos esses a gente tem laudado, né? Tanto qualquer teste, ele é confirmatório, seja o sorológico, o RT-PCR ou o antígeno. No mês de dezembro, nós tivemos 274 casos confirmados, né, dos 526. E somente até hoje, em janeiro, a gente está com 137 casos. Né? Isso nos preocupa porque janeiro tende a ser maior que dezembro, se continuar no ritmo que a gente está. E a única medida é contar com o apoio da população. Não adianta a pessoa ser notificada na unidade de saúde e continuar circulando, né, desnecessariamente na rua. A gente vê muitas pessoas, né, suspeitas ou confirmadas que não respeitam o que foi orientado dentro do consultório médico. A gente vem implorar o apoio da população. Se a população não nos ajudar, né, a gente vai sofrer danos. E um dano para a gente, é uma vida. Né? Quem já perdeu, o município hoje passa para 6 óbitos confirmados também por declaração de óbito, né? O vírus, complicações do vírus do Covid. Então, a gente não quer ver, né? A gente não quer perder nenhuma vida, que pode ser um parente meu, um parente seu. Isso é muito triste. E a gente está lutando para que isso não se complique. Ainda bem que o Covid, né, como disse o Reginaldo, 80% é assintomático, é caso leve, só que a gente tem que zelar por esses 20% e principalmente a população idosa. Né? A gente tem a questão dos idosos complicando mais que a população jovem. Então, vamos, né, pedir a ajuda da população. Né? A Secretaria de Saúde está à disposição. Devido ao alto índice, né, que a gente está tendo esses meses de dezembro e janeiro, a gente suspendeu temporariamente o protocolo Dados do Bem, né, o aplicativo, porque a demanda interna das unidades está muito elevada. Então, para atender todo mundo, a gente precisou de frear um pouco. Então, a gente reforça. Né? Quem tiver sintoma leve, fique em casa. O importante é o isolamento. A testagem vai nos ajudar, sim, né, a gente tomar algumas medidas, mas o importante não é saber se eu tive Covid, o importante é eu respeitar os 10 dias de isolamento à medida que eu fui notificado. Então, a partir de agora, né, nós vamos priorizar alguns grupos para testagem, né, principalmente os idosos, né, as gestantes, as pessoas de risco, né, porque essas pessoas têm prioridade no teste. À medida que a gente for conseguindo fazer na demais população, nós vamos testar todo mundo. Mas, a princípio, né, devido a esse alto índice, a gente também vai tentar priorizar em relação a isso. Então, mais uma vez, a gente pede apoio de todo mundo. Obrigada. Né, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Mais uma vez, a unidade PSF2, de 7 às 22, exclusivos para atendimento gripal. E só sair de casa se tiver necessidade, pessoal. Obrigada. Bom, dar boa noite para todo mundo que está aí agora. Agradecer a presença aqui de todos vocês nessa conversa até agora, junto com a gente. Já temos aí um tempo de conversa importante, 21 minutos de conversa. Agradecer aqui ao secretário, ao Jair, agradecer, né, a confiança do Reginaldo e, mais do que qualquer coisa, a confiança de cada um de vocês, né, que nos deram a oportunidade, nos deram essa difícil, porém, para nós, ainda que um desafio, prazerosa missão, que é cuidar das pessoas. Antes de começar a falar aqui sobre as pautas que eu quero dizer, uma coisa que a Etienne disse e a gente precisa levar em consideração, é que as pessoas que, assim como ela, estão começando desde a Covid, já estão há 10 meses enxugando gelo. E aí, trabalhando muito, trazendo qualidade de vida no que pode, apresentando a possibilidade dos testes. Mas quando a gente tem a oportunidade de ver que até hoje a gente não decidiu caminhar de maneira diferente e flexibilizadas as legislações, a gente também flexibilizou a nossa vida, a nossa rotina, a gente não leva em consideração que essas pessoas, não só da atenção básica do município, mas também médicos, as pessoas que fazem os seus plantões,
né, não só nas nossas unidades, mas também no hospital e país afora, porque a Covid está no mundo inteiro. Essas pessoas deixam de conviver com a sua família, se expõem ao risco iminente todos os dias. E aí o Jair disse uma coisa que é importante, talvez a gente vai ficar buscando aqui, culpados, né? Algumas pessoas, eu tenho acompanhado aqui, está dizendo que a eleição contribuiu muito para isso. Na hora de pedir voto, na hora de fazer aglomeração. Eu queria dizer uma coisa bem prática aqui. A eleição nacional não foi uma decisão nossa. Nós decidimos nos arriscar e participar do pleito, pelo projeto de governo e pelo projeto de cidade que nós decidimos apresentar a cada um dos senhores e senhoras. Se assim nós não fizéssemos, nós não teríamos aprovado por cada um de vocês o projeto de mudança que a gente quer aplicar. O dia da vitória, a nossa coligação, não havia em momento nenhum protocolo de comemoração. Nada. Eu estava na minha casa, Reginaldo na casa dele, e fomos, através de quem nos elegeu, buscados, através de um fomento tomados de uma emoção muito grande. Mas nós não tínhamos nenhum protocolo de comemoração. Não havia carro com bebidas dentro, não havia trio elétrico fantasiado. Então, o que nós desejamos naquele momento era trabalhar, mostrar o nosso projeto, vencer as eleições e cumprir o nosso papel. Porém, assim como no Brasil inteiro, muitos lugares comemoraram. E aqui, a gente pode dizer que assumimos a nossa meia-culpa, mas os números também mostram que não foi baseado nessa ação que os números aumentaram. Até porque nós não tivemos Covid. Eu não tive Covid, Reginaldo não teve Covid, nenhuma das pessoas que caminharam conosco nessa caminhada, na equipe técnica, na equipe de coordenação, apresentaram sintomas sequer que pudessem levar para que a gente pudesse fazer a positividade do Covid. Não naquele momento. O que não justifica, assumimos a nossa meia-culpa, mas os números não mostram isso. Bom, vamos falar aqui agora sobre o que o Jair já falou do decreto. Algumas pessoas estão perguntando aqui o que fica aberto e o que fica fechado. Existe um Conselho Estadual de Saúde. É esse Conselho Estadual de Saúde, que é o COIS, que faz as deliberações do que se torna onda vermelha, amarela e verde e assim por demais. É esse comitê que traz as informações para o Minas Consciente. Programa esse que o município de Rio Pomba faz parte, porque traz segurança jurídica, porque traz escopo científico que nós aqui não temos e nem as maiores cidades com unidades de ensino que possuem esses espaços científicos fizeram o processo de se afastar do Minas Consciente. Portanto, para que a administração possa ter esse escopo científico e essa segurança jurídica, o município lá em março, a partir do momento que o Estado apresentou, decidiu caminhar pelo Minas Consciente. É uma decisão nossa também conseguir findar esse processo seguindo no Minas Consciente. O que nós decidimos fazer aqui é, no dia 16 de janeiro, o COIS vai apresentar uma nova reunião e, a partir daí, novas deliberações. Portanto, nós decidimos aguardar as decisões que virão, né, daqui a 5 dias por esse conselho. E aí trouxemos novos dados baseado no último decreto, não é? Que foi apresentado, se não me engano, no dia 22 de dezembro, que é o 2.391. Diferente desse decreto, nós, diante desse que vamos apresentar agora, restaurantes, algo muito particular. Restaurantes funcionam oferecendo o almoço, porém, a partir das 4 da tarde, ele entra em sistema delivery. E aí, paralelo a isso, eu quero dizer que a fiscalização ela vai começar a funcionar de uma maneira mais efetiva. Só que fiscal no município nós temos 3 fiscais efetivos de carreira. Vamos designar mais um funcionário do município, para que possa também aí integrar essa equipe, trabalhando de 9 às 16 e de 16 às 22 horas. Só que todos nós somos fiscais. E aí eu vou repetir o que o Jair disse aqui. Se até o dia de hoje, dia 11 de janeiro, nós erramos, e erramos muito, a gente precisa olhar para o futuro. Porque quando a gente cria um número alto de contaminação, a gente dificulta as consultas eletivas, a gente dificulta os exames e a gente dificulta que outras atividades da saúde possam voltar ao novo normal. Então todos nós seremos fiscais, não só o município. Como é que você pode imaginar que aquele espaço
que serve como restaurante, bar, sabendo que a partir de hoje, a partir das 4 da tarde, ele deve funcionar apenas como delivery, você, como cidadão consciente, vai ir até esse espaço e vai fazer o consumo lá. Cabe a cada um de nós sermos agentes fiscalizadores. Cada um de nós. Diferente disso, após as 16 horas, somente delivery, na retirada no local e ficando vedada o acesso às pessoas. Então você, proprietário de restaurante do município de Rio Pomba, que sabe que não pode e que deseja que a cidade volte ao normal o mais breve possível, que a gente possa cumprir com a legislação. Porque não vai haver corporativismo, não vai haver atenuação, porque nós aqui estamos pedindo a participação dos senhores. Por isso que a pauta é mudança da nossa classificação, falamos do decreto e principalmente sobre a participação popular. Sem a participação popular, não haverá efetivo fiscalizatório que dê conta. Não haverá orçamento que dê conta. E nós vamos falar do orçamento já já. Então nós teremos sim, para quem está perguntando, e aqui foram perguntas que foram trazidas, aqui agradecendo os companheiros que se inscreveram através do grupo Avalie Rio Pomba, uma comunidade digital que existe, aonde perguntaram se a prefeitura vai fiscalizar o cumprimento dessas medidas. Sim, vamos fiscalizar. Se alguém não cumprir o que ocorre, o procedimento será de notificação, autuação, multa e, na pior das hipóteses, que é o que nós não desejamos, a cassação do alvará. Nós não queremos proibir ninguém de trabalhar. Não é uma decisão, e é preciso que fique claro, não é uma decisão do governo atual. É uma decisão do Conselho Estadual de Saúde, que integra o Comitê Gestor do Minas Consciente e que traz essa normativa para que os municípios que integram o programa possam tomar e seguir. E aí a gente pergunta, será que a gente precisa ficar fiscalizando o uso de máscara das pessoas? Quem é que determina o uso da máscara no seu rosto? Somos nós ou é a sua consciência? Quem é que determina se nós queremos uma cidade livre desse índice alto? Evitando aglomerações em bares, evitando aglomerações em movimentos, sejam eles não autorizados, que são clandestinos, né, de eventos festivos. Somos nós ou é a nossa consciência? Então, enquanto sociedade, a gente precisa decidir para onde que a gente vai. O mais importante é isso. Então, haverá sim a fiscalização, a notificação, a autuação e, se necessário, não é o que nós desejamos, a cessão do alvará, através de interdição. As medidas serão acompanhadas através da Polícia Militar e em processos administrativos pela Polícia Civil. É importante que isso seja dito. Então nós temos o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil para que de maneira administrativa a gente possa acompanhar esse movimento. E aí algumas pessoas estão perguntando de maneira muito específica sobre as academias. Academia é um movimento que gera saúde. Nós tivemos reunião hoje pela manhã com um representante que serviu como interlocutor desses segmentos. E o que a gente pretende fazer aqui numa decisão é, até a nova deliberação do COIS, é que a gente possa fazer esse diálogo próximo com os senhores. É preciso que a gente faça isso. E, se possível, já a partir de amanhã. A marca desse governo, dessa administração, é o diálogo. Nós conversamos com representantes do comércio, associação comercial, com comerciantes autônomos. Não dá para conversar com todo mundo. Mas nós conversamos com aqueles que, inclusive, são contrários a todo esse movimento que nós estamos fazendo aqui. Nós conversamos com representantes das academias, conversamos com representantes dos supermercados, pedindo a eles a colaboração para fazer o controle interno dos espaços, porque a fiscalização vai acontecer. Nós tivemos hoje, às 14h da tarde, uma reunião com o Ministério Público, onde nessa conversa o Ministério Público também trouxe as suas ponderações e que nós avaliamos e construímos esse primeiro decreto. E o que a gente vai fazer agora é aguardar o COIS para que a gente veja qual é a determinação do Estado. Então, não há dificuldade da gente conversar. Amanhã, se os representantes das academias, que aqui dizem que é uma vergonha, não é? Que a gente está fechando as academias, não somos nós.
Ah, mas há legislação em outros municípios? Sim, mas no nosso não existe. Não havendo a legislação municipal, se nós fizermos, nós estaremos descumprindo a lei. Então, que a gente possa dialogar, como já aconteceu na manhã de hoje, buscando, junto com a Câmara Municipal, a apresentação dessas legislações, para que a gente possa estar dentro da lei. Esse é o nosso principal caminho, estar dentro da lei. E agora é importante dizer que o decreto, minha gente, vamos falar a verdade. O decreto municipal ele só acontece de maneira mais restritiva de acordo com como nós, enquanto sociedade, agimos. Se a gente respeita o uso de máscara, se a gente evita a aglomeração, se a gente organiza a nossa agenda para pagamento das nossas contas, para evitar com que a gente permaneça na fila dos bancos todos os dias, se a gente organiza esses pagamentos, muitas pessoas hoje já possuem nos seus celulares os aplicativos como o PicPay. Vamos fazer propaganda aqui para o PicPay. O Pix, para que possam fazer o pagamento digital, que a gente possa fazer esse trabalho. Para facilitar, evitar da gente estar na rua. Porque aquilo que nós não vivenciamos em março, que é a alta circulação do vírus, hoje nós estamos vivendo. De março até o início de dezembro, os números estavam favoráveis. Novembro, estavam favoráveis. A partir daí, com o afrouxamento e a flexibilização, festas, eventos, viagens, né? Pessoas que vivem do comércio e que precisam fazer os seus translados para adquirir mercadoria, tudo isso conta. O processo eleitoral. A gente não pode fugir das responsabilidades da gente. Só que agora a questão que eu pergunto é, para onde que nós vamos olhar? Para frente ou para o retrovisor? Nós vamos ficar buscando culpado ou a gente vai buscar fazer com que o número reduza, buscando o quê? A gente não está falando de isolamento, a gente está falando de distanciamento, para que a gente evite ficar sentado na praça à toa, para que a gente evite ficar jogando carteado à toa na frente da caixa. É isso que a gente está pedindo, porque fora disso, os números estarão altos e os decretos serão cada vez mais restritivos. Eu vou repetir, o decreto mais restritivo só acontece quando nós, enquanto sociedade, não cumprimos os pedidos, as recomendações, não é? O que a gente aqui pede à população para participar. O Natal e o Réveillon foi prova disso. Está todo mundo cansado da quarentena. Se nós estamos cansados, imagina os profissionais de saúde. Se nós, enquanto sociedade, estamos cansados, até porque o comércio passou a funcionar durante um tempo, não teve restrição do comércio. Então o comerciante não pode dizer, de um tempo para cá, que nós, enquanto governantes do antigo ou do atual, estamos dificultando vocês a trabalharem. O que nós estamos pedindo é cumprimento dos protocolos. E o que nós estamos pedindo no decreto de hoje é cumprimento de protocolo. Você que é comerciante, hoje eu passei numa loja que trabalha com cosmético, e o proprietário sem máscara. Aqui não há uma questão se você acredita ou não na pandemia. Aqui não há uma questão partidária, se o que o presidente da República diz está certo ou se está errado. O que nós temos é em Rio Pomba 6 mortes por Covid. O que nós temos em Rio Pomba é que em 11 dias nós saltamos em casos positivos, hoje em 137 casos. E que se 10 pessoas desses 137 tiverem complicações agudas, nós teremos 13 pessoas internadas, possivelmente com chances de óbito. E aí a gente que vai decidir se a gente quer perder pessoas próximas como nós perdemos nos últimos dias. E se essas pessoas, assim como no Brasil inteiro com as mais de 200 mil, vão ser só números. Porque quem vai chorar por elas é só a família, mais ninguém. A nossa vida vai tocar direto. Quem vai chorar por essas famílias, por esses mortos, vai ser só a família. E aí a gente que vai decidir para onde que a gente vai. Ninguém vai te obrigar a botar máscara na cara. Nós não vamos te obrigar. O que nós estamos falando aqui é de recomendação. Tem decreto para isso, dizendo que o uso da máscara é obrigatório. Você fica sem respirar? Nós estamos desde 6 horas da manhã com máscara na cara. Não tiramos. Se eu trazer a minha para cá e ele aproximar, vocês vão ver que tem uma marca aqui, porque eu estou desde as 6 da manhã. A orelha dói, porque os profissionais da saúde também são assim. Vou repetir, se nós erramos até aqui, nós precisamos decidir para onde que nós vamos.
porque aquilo que a gente não estava vivenciando de crise no começo do ano, nós estamos vivendo agora. Outra coisa, recursos, dinheiro. Rio Pomba recebeu, e talvez a Etienne pode me dizer, num contexto geral, quase R$1,5 milhão. Pagamos profissionais, a folha de pagamento é em torno de R$50 mil. O governo passado decidiu fazer uma complementação de pagamento para outra área, que é a epidemiologia, com recursos da Covid. Certo ou não, o recurso estava sendo gasto. Fizemos a parceria com a Rede Dados do Bem, que na melhor das hipóteses, serviu como um escopo de filtragem para que a gente pudesse oferecer o RT-PCR, que é um exame de extrema confiabilidade. Porém, muita gente usou de maneira a trazer o algoritmo para possibilitá-lo, colocando que tinha sintomas, dizendo que tinha tido casos com pessoas com Covid, transitavam demais, e isso o algoritmo fez o quê? Com que elas fossem testadas. E haviam pessoas que já fizeram 3, 4 testes. Aí, o município gastou R$275 mil com o exame RT-PCR, gastamos no último mês mais de R$80 mil com o laboratório, e se formos assim, o que tem de Covid é em torno de 500 mil. Só que esses 500 mil, minha gente, já está comprometido com o quê? Folha de pagamento, com a porta Covid, que a gente tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de serviços gerais. Esses recursos estão comprometidos com a aquisição de novos exames, como foi dito pelo nosso amigo Jair. Esses exames estão comprometidos para que a gente possa manter, assim como disse o governador do estado, com a Covid até junho. Até junho nós temos Covid. R$500 mil já comprometidos com folha de pagamento, com exames que já foram feitos. Então nós não temos 500 mil. Fora portarias que, lamentavelmente, por questões de equívocos administrativos, de má gestão, estão correndo risco de voltar. Nós estamos enfrentando uma dificuldade grande. Gastaram com segurança, gastaram com gradil. E aí eu vou dizer para vocês, nós colocamos lá no centro da cidade uma fita preta e amarela para que a população entenda que naquele local não pode sentar. Tem gente que pula a fita e senta. Será que nós vamos ter que gastar com gradil de novo? Será que ao invés de gastar com exame para fazer o equilíbrio e o controle, nós vamos ter que gastar com gradil de novo, porque as pessoas não entendem que a fita está lá para dizer, não ultrapasse. Ajuda a sua cidade. Todo mundo aqui é maior de idade. Todo mundo aqui é adulto. E a gente está dizendo para vocês com muita franqueza, algo que nunca fizeram desde março. Uma conversa franca de dizer que o município tem poucos recursos e muito para se fazer. Se nós erramos até aqui, para onde iremos nós? Tudo vai depender da gente. Vacinação, prefeito. Queria te convidar para falar sobre o protocolo de intenção que o senhor fez. Divide a fala comigo, por favor. Novamente, agradecer aí a presença de todos e dizer que, complementando a fala do Neto, né, e da Etienne e do Jair, nesse agradecimento, tentar sensibilizar todos vocês que esse decreto, que de uma certa forma é permissível, né, deixa a liberdade do trabalho, porque a gente reconhece também o outro lado, né, que é a questão econômica, ele poderá deixar de existir dependendo dos números que serão analisados aí na frente pelo COIS. Né? Então, todo esse esforço que estamos fazendo, essa conscientização, essa fala muito importante, que todos os que me antecederam fizeram, elas terão sim uma efetividade se esses números caírem. E o vírus, ele demora 14 dias no seu período de incubação. Né? Então, se a gente fizer um isolamento de 14 dias, a gente joga esse número lá para baixo. Né? Então, se a gente tomar cuidado nesses próximos 14 dias, porque 80% é assintomático, se esses 80% tomar o cuidado de usar máscara, usar álcool gel, não aglomerar, não tirar a máscara, não abraçar, enfim, se nós tomarmos a posição, e aí também sensibilizando os comerciantes, né, de que nós temos uma equipe
não muito grande, mas que irá trabalhar. Mas os comerciantes, sensibilizando eles neste momento, para que eles possam nos ajudar, né, efetivando aí o protocolo de prevenção, né, vinculado ao Minas Consciente, né, que é a questão do uso do álcool gel, da máscara dentro do espaço, uma pessoa por 10 metros quadrados. Então, se a gente tomar essas medidas e fizer isso, que tem comprovação científica, os números irão cair. E os números caindo, vai objetivar com que a gente possa manter esse decreto e dar sequência na vida econômica do município, né? Que também é importante. Em relação à vacinação, a saúde ela é tripartite, ou seja, são 3 entes que financiam: a União, o Estado e o município. A União depende do valor arrecadado, né? Do PIB e tudo mais. Mas vamos colocar que ela invista aí em torno de 4% a 5%. O Estado é 12% e o município é 15% da receita. Então, a questão de soro e vacina é de responsabilidade da União, do governo federal, soro e vacina. Então, o governo federal compra, entrega ao Estado e o Estado distribui aos estados, o Estado distribui aos municípios, o governo federal compra, entrega ao Estado, o Estado distribui aos municípios e o município aplica. Então, é de responsabilidade do município a aplicação da vacina. É assim que funciona o SUS, né? E, mediante as controvérsias que existem hoje no país em relação à questão da vacinação, né, o que nós fizemos? Nós assinamos um memorando de intenção, né, de aquisição dessas vacinas, estão guardados comigo, né, junto ao Instituto Butantan. Né, Dr. Cury, né, assinou pelo Butantan e eu, como prefeito municipal, assinei pelo município. Mas o que a gente tem lido nas redes sociais, né, e nos sites de informação é que o governo federal vai requisitar todas essas vacinas e que nós temos, no Brasil, um número suficiente para atender a nossa população. O que demanda do município, e nós vamos fazer, né, e aí a Etienne está aqui do meu lado, e ela sabe disso, nós vamos fazer o quê? É dar abertura e dar prioridade e dar funcionabilidade na questão da aplicação dessas vacinas. O próprio ministro reconhece hoje que o Brasil vai espantar o mundo, tamanho vai ser a efetividade dessa vacinação, porque a gente já trabalha com vacinação há muito tempo, né? Todos nós estamos acostumados a vacinarmos, né? E a vacinar as nossas crianças. E o Brasil, o SUS, o Sistema Único de Saúde, tão criticado, ele tem essa facilidade, né? Já tem as câmaras frigoríficas, câmaras frias, e essas câmaras frias, elas já existem nas nossas unidades. Estamos trabalhando para fazer a aquisição de mais uma e vamos receber uma câmara fria do Estado, né? Então, a nossa ideia é de fazer esse aparato, melhorar esse aparato para a vacinação, para receber essas vacinas que virão. O que nós estamos vendo agora pelo governo federal, embora o município tenha assinado esse protocolo, esse memorando de comprometimento, certo? Então, é isso que eu queria dizer e, novamente, passar a fala para o Neto. Eu queria que eu estou aproveitando que, enquanto eu estou aqui ouvindo a fala do Reginaldo, também estou olhando aqui atentamente os comentários de vocês. Tem aqui um comentário sobre os ônibus para a praia. Eu vou falar do meu jeito, que eu não sei falar de outro jeito não, porque eu não sei mentir. A pessoa que tem a coragem de montar uma excursão, por mais que ela precise trabalhar, nós entendemos. A pessoa precisa pagar o pão de cada dia, ela precisa pagar o motorista, ela tem o IPVA, eu sei de toda a retórica que vem por trás disso. Só que a questão é,
numa cidade que em 11 dias apresenta 137 casos confirmados, você que está me ouvindo agora e que talvez tenha interesse em estar dentro dessa excursão, tem coragem de ir? Porque se você tiver, você é um desalmado. Se você tiver coragem de ir nessa excursão, num período como esse, você é um desalmado. Pode me xingar que não tem problema não. E quem faz, também. Porque qual é o controle que se tem com quem vai lá? Nós estamos aqui dizendo que a cidade não tem recurso. Nós pegamos a prefeitura tem 11 dias. E nós estamos aqui dizendo, bem claro e alto tom, não tem recurso para manter. Covid, sim, Covid. Por 6 meses, com 500 mil, sem o governo federal manter, aí vocês vão dizer assim, Neto, mas tem recurso próprio? Porque a política não acabou no dia 15 de novembro. Ela continua nas redes sociais. Ah, mas tem recurso próprio, o governo deixou aí não sei quantos milhões. Aí nós vamos começar a comprometer, e se eu estiver mentindo, a Etienne, ela é uma excelente profissional, ela pode facilmente me corrigir aqui. Se nós formos pagar tudo com recurso próprio da saúde, nós vamos faltar recurso lá na frente para manter a atenção básica. Então o que a gente precisa fazer aqui é pensar só o seguinte, eu preciso entrar dentro de uma excursão e ir para uma praia agora? É o momento para fazer isso? Nós tivemos o Prata que faleceu essa semana, nós vamos entrar dentro de um ônibus de excursão e vamos para a praia? Porque quem vai numa excursão está aqui dizendo que não tem dinheiro para pagar o exame porque é caro, mas vai para a excursão. Como é que o município vai dar conta disso? Como é que nós vamos dar conta de pagar exame para quem entra dentro de um ônibus, vai para a praia, volta da praia e tem sintoma? Nós vamos enxugar gelo o resto da vida. E aí nós estamos tirando exame de quem é idoso, da sua mãe, da sua avó, da sua tia. Nós vamos tirar exame de pessoas idosas que têm problemas cardíacos, obesidade, diabetes. É deles que nós vamos tirar exame. Para gente nova, com saúde, muitas vezes assintomáticos e que às vezes dão um sinal gripal e mesmo assim vai lá no aplicativo e diz que já teve sintoma, que teve Covid, que lidou com todo mundo que tem Covid, que está morrendo e que precisa fazer o exame. E faz. E aí a gente gasta 81 mil reais com gente que pega o carro, vai para a praia, volta da praia, pega o ônibus. Isso é certo. Eu estou sendo franco aqui, nós não temos recurso para isso. E aí a Flávia disse o seguinte, o posto de saúde, Neto, só funciona de segunda a sábado? Segunda a sexta? Sim. Mas aí a gente tem aqui o compromisso de dizer, o hospital passa a ser porta sábado e domingo. E nós estamos abertos aqui para ouvir as críticas e as reclamações. Nós temos 11 dias de mandato. Nós não temos compromisso com falha. Nós vamos errar. Mas nós temos compromisso com a mudança da melhora. E se o hospital não receber, nos avise. Qual é o telefone para denúncia, Neto? Caso a gente veja restaurante funcionando depois das 4 da tarde. 3571-1428. Eu não sei como é que era antigamente com as funcionárias que estavam lá. Porque eu já liguei para fazer denúncia e não consegui. Dessa vez pega o nome do estabelecimento. Você não precisa se identificar, não. Pega o nome do estabelecimento. Se souber o nome da rua ou uma localização, dê a localização e passe, porque nós vamos passar para os nossos fiscais. E ele vai lá na hora, e se precisar eu vou junto. Pode ser amigo, irmão, primo, cunhado, conhecido, de ser sangue bom, irmão, camarada. Se a gente não começar a cobrar a fiscalização, nós vamos perder essa guerra. E pode espernear, pode brigar, pode xingar, pode me chamar de idiota, pode dizer que eu estou querendo fechar o seu comércio, porque não sou eu, não. É a vida das pessoas. Ou a gente vai ter outras pessoas morrendo. E a gente vai achar normal 200 mil pessoas morrerem. É normal morrer. Não, não é não. Então, para você que vai para a praia, pensa nisso. Pensa nisso. Nós não podemos fazer nada. É isso que vocês querem saber? Nada. O Ministério Público não pode fazer nada. O município de Rio Pomba não pode fazer nada. Porque a gente não pode ferir o direito do outro ir e vir. Tem gente que foi para a praia agora, Cabo Frio, Espírito Santo, Búzios,
E está aí agora pedindo para fazer exame. E tem dinheiro. Como é que nós vamos lidar com isso? Essa é a verdade e eu não sei falar de outro jeito, tá? Eu não sei e não vou falar. Porque a responsabilidade cai toda nas costas do Reginaldo, cai na minha, cai na da Etienne, vai cair na do Jair. E nós não temos dinheiro para pagar exame para todo mundo. Não tem. Por isso que nós estamos dizendo, evite aglomeração. Evite ir para festinha, fazer festinha em casa. E quem é servidor público, minha gente, pelo amor de Deus, dá exemplo. Porque os stories estão aí para denunciar. E você pode colocar lá nos melhores amigos, que tem sempre um melhor amigo que manda. Fica feio. Fica feio para nós, principalmente para quem é da saúde, viu? Fica o registro. Principalmente para quem é da saúde. Fica feio fazer festinha em casa, viu? Fica feio. Não é que você está proibido, não. Mas a gente está cobrando, vamos fazer a nossa parte. Eu quero só dizer a vocês o preço do exame. O RT-PCR, quem tiver uma calculadora, faça aí para mim. O RT-PCR custa R$ 275. Cada unidade, Etienne, se você puder falar para a gente, qual é a média de solicitação que aparece hoje lá, Etienne? Você consegue falar para a gente? Média 30. De? 30. 30 por dia. Nós temos uma média por unidade, correto? Ou no município, vocês? Geral. Nós temos uma média de solicitação de 30 exames por dia. Por dia. Multiplica por 30 dias. Dá 900 exames. É isso? Tá, em reais. Por dia. 8.000. Quanto? 250 por dia. Multiplica isso por 30. 247 mil. Se nós temos 500 mil de Covid, faz a conta. 30 por dia, 8.225. Por 30 dias, 247 mil. O nosso recurso da Covid é de 500. Como é que nós vamos manter exame para todo mundo? Por isso que você que é novo, fique em casa se puder. Não faz aglomeração, não vai para a praia, porque você vai voltar e vai contaminar seu pai, sua mãe, seu avô. É simples assim, não tem conversa. Não tem dinheiro para fazer. É simples. E aí agora, prefeito, nós estamos fazendo agora o trabalho de tentar buscar o credenciamento, não é isso? Para fazer a aquisição de um exame com a confiabilidade que a gente precisa, porém com um preço melhor, que é o SWAB molecular. Para a gente melhorar essa questão de gastar menos com a mesma eficiência e manter a testagem. Aquele exame, teste rápido, ele é barato. Só que ele tem um índice altíssimo de falso negativo. Por isso que ele precisa que você permaneça, quem está com sintoma gripal, 10 dias em isolamento. Porque senão você vai ficar indo para a rua, né, contagiando os outros, e a gente vai perder essa guerra. Para encerrar, eu não consigo aqui ver recado de todo mundo. Para finalizar, academias, fiquem tranquilos, nós vamos conversar. Vocês não precisam ficar nervosos, brigando, xingando, não. A gente reconhece vocês, mas nós vamos conversar. Fiquem calmos. O que vocês não tiveram de diálogo até hoje, nós já tivemos, várias vezes, pela internet, presencialmente. O Isaac está aí, não me deixa mentir. Ok? Aos bancos, nós vamos encaminhar ofício, solicitando a eles o controle das filas. Agora, para você, cidadão, que precisa pagar suas contas, organiza aí o pagamento. Se você tem uma conta que vence na segunda e outra na quarta, paga na quarta. Evita de ficar na fila várias vezes por dia, várias vezes por semana. Nos ajude a cuidar da vida de vocês. E para encerrar, o telefone é 3571-1428. É o mesmo que todo mundo já conhece. Só que agora nós vamos tentar fazer ele funcionar com mais rigor. Porque muitas vezes não é o funcionário, o fiscal, o da atenção básica que não quer trabalhar, não. É que às vezes a pressão é tamanha, e vamos imaginar que era ano de eleição, não estou dizendo que estou fazendo aqui uma conjectura, era difícil. E mesmo assim, tem empresário que não entende. Sabe que está descumprindo e não entende.
Mas agora nós estamos dizendo, conversamos com o setor de comércio, conversamos com o setor de supermercado. Supermercado, de segunda a sábado, controlando o número de acesso, e nós vamos levar isso a sério, supermercados. Nós conversamos hoje. Nós vamos levar isso a sério. Foi compromisso nosso, olhando no olho, falando de coração para vocês. E os senhores se comprometeram. E funcionário funciona de segunda a sábado até às 8 da noite e aos domingos somente em sistema delivery até 1 da tarde. Somente em sistema delivery até 1 da tarde. Então você que tem o hábito de funcionar, não funcione. Tá? Não funcione. Porque a fiscalização vai funcionar, porque nesse momento nós precisamos que ela funcione. Tá bom? E foi um compromisso que nós já tivemos hoje em reunião. É esse compromisso que a gente tem com vocês. Bom, a vacina já falou, já fizemos o protocolo de intenção, há o pedido para que a gente possa vacinar, dependemos de um presidente que é negacionista, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas a gente está aí torcendo para que ela possa chegar com insumos. O município depende da movimentação do governo federal, depende da movimentação do governo do estado, para que a gente possa estar aqui já organizando o nosso plano municipal de imunização, em parceria com o plano nacional e com o plano estadual. Do contrário, não depende só de nós, como não depende de nós botar máscara na sua cara. Como não depende de nós evitar que você faça aglomeração em locais públicos. A fiscalização está aí e a polícia vai nos ajudar. Para eu encerrar, acho que já falei tudo. Nós temos o nosso boletim de hoje, que eu quero aqui trazer os números. Já falou, Etienne? Eu vou repetir. Total de casos confirmados em Rio Pomba, 526. Nesse momento, em acompanhamento, 123. Hospitalizados em acompanhamento hospital, 2. Recuperados, 395. Mortes, 6. Parece que é pouco, né? Mas é tudo gente que a gente conhecia. Tudo gente que a gente conhecia. E não é possível que isso não nos sensibilize. Em investigação, 160. Descartados, que graças a Deus não foi, 2.350. Num total, já passaram entre todos esses 3.036 casos notificados. Para eu encerrar minha fala, mesmo, é agradecer a confiança de todos vocês. Vocês podem ter certeza que todo mundo que está aqui, e uma equipe enorme que está em casa, trabalhando, no Paço Municipal, equipe de fiscalização, não pode ser destratado, desrespeitado e humilhado. Não pode. Está todo mundo cansado, o comerciante e os poderes públicos, que agora não tem recurso do governo federal chegando mais. Tá bom? Vou te passar a palavra, prefeito. Está encerrando aqui o recurso do governo, já acabou. Não tem auxílio para o empresário. Então o que nos serve agora? A conscientização. Ou a gente de fato se une para reduzir os índices e criar um processo de flexibilização e mantê-lo, ou a gente vai perder essa guerra e cada vez mais o decreto vai ser punitivo, não, mas restrito. Por favor, depende de nós. Depende, ninguém vai lavar sua mão, ninguém vai jogar álcool na sua mão, ninguém vai botar máscara no seu rosto, ninguém vai te obrigar a sair de casa sem precisar. As pessoas que precisam sair é para trabalhar. Você que não precisa sair, que pode ficar em casa, fique em casa e nos ajude. Eu encerro aqui a minha palavra, que Deus nos abençoe, e esse governo vai trazer o diálogo como pauta todos os dias, mas nós também não tememos aqui ter que agir com a responsabilidade de quem precisa fiscalizar e finalizar o processo fiscalizatório, porque o nosso compromisso é com quem tem aí a vontade de fazer essa cidade avançar. Obrigado. Eu queria agradecer muito a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, agradecer a fala do Jair, da Etienne, do Neto, né, que foi muito feliz aqui em explanar vários temas, né, que chegaram para serem respondidos, mas chamar aqui vocês, a atenção de todos, que nós dependemos de todos nós, né? Só depende de nós para mudarmos essa realidade. E se a gente conseguir mudar essa realidade, desculpa, se a gente conseguir mudar essa realidade, nós vamos fazer com que o município possa, porque é onda, né, chama Minas Consciente, é onda. Então, do mesmo jeito que a onda vai, ela volta. Então, se é onda,
ela pode, de repente, sair da vermelha e entrar na amarela e a gente facultar mais essa questão da liberdade. Então, essa onda, né, ela pode sim mudar, né, e para ela mudar só depende de nós, não depende de mais ninguém. Só se nós fizermos a coisa certa, nós vamos conseguir abaixar esse número e aí permitir com que o município possa avançar nessa onda, né, progredir de onda e não regredir. O que eu quero chamar a atenção também é porque hoje eu estive na mão, está na minha mão, né, a taxa de ocupação de leitos de CTI. Né? O CTI adulto, 100% no Santa Isabel está ocupado, não tem vaga. Não tem vaga no Santa Isabel, que é a nossa referência. 95% está ocupado do leito de Covid, 95%. E assim vem, né, os outros prestadores de serviço também com taxa de ocupação alta. Mas tem muita gente que tem recurso, que tem um plano de saúde e pensa, não, eu tenho a minha carteira, tenho meu plano de saúde, eu estou salvo. Não está, não. Procure saber aí você como é que está a taxa de ocupação das unidades dos prestadores de serviço ao qual o seu plano pertence. Procure saber, porque você pode precisar e pode também não achar vaga. Não é só no SUS, não. A coisa está complicada em todos os setores. Então, é hora de nós entendermos o momento que nós estamos vivendo. Na verdade, nós estamos vivendo, a Etienne falou, era o que já era projetado pelos cientistas, que é a onda 2, né? A segunda onda, e ela veio com força, e agora resta, nós estamos, disse o Jair, disse o Neto, nós estamos no olho do furacão, é um momento muito, muito melindroso, e nós temos que nos cuidar de nós e cuidar dos nossos familiares. Um grande abraço, agradeço muito a participação, o Neto vai dirigir algumas respostas, e eu agradeço em nome da administração municipal, agradecendo a Etienne, agradecendo ao Neto, agradecendo ao Jair, agradecendo a todos vocês pela participação e que vocês tenham uma boa noite, fiquem em paz, fiquem com Deus. Quero só falar aqui, prefeito, que o telefone da denúncia é até às 10 da noite. Ele funciona durante o dia, né, como PSF, normal, e atendendo também as denúncias, e à noite. Agora é o seguinte, é importante se você tiver também, talvez a gente pode providenciar para o município, um WhatsApp. Porque se você tiver foto é melhor ainda. Porque às vezes falar, né, eu não estava. A foto vai ser uma beleza, nós vamos providenciar um WhatsApp para o município. E dizer para vocês o seguinte, paralelo à Covid, nós temos que administrar também aqui uma gestão porca da Secretaria de Obras, que está dificultando muito o trabalho e nós estamos resistindo. Além de toda a Covid, nós temos muitas dificuldades administrativas, de resoluções que precisam ser refeitas justamente para dar transparência para você. O povo está falando de transparência aqui, e nós vamos falar para vocês com o que gastou de teste, com o que gastou. Nós vamos falar aqui, nós vamos fazer outras lives. Essa aqui não é a primeira, não. A equipe que nos doou esse espaço aqui, eu espero que a gente possa contar sempre com ela. Porque nós queremos muito fazer a diferença para vocês e falar a verdade. As pessoas podem até não gostar do que nós vamos dizer, mas o que nós vamos dizer não é mentira. E aí nós estamos correndo um risco enorme do povo não gostar, ficar bravo com a gente. Mas a gente não pode mentir para vocês. Tem pouco dinheiro, tem muito trabalho, não só com a Covid, tá bom? E a gente tem que enfrentar isso juntos, senão a gente perde. Forte abraço, fica com Deus, minha gente, que Deus nos abençoe.